O STF retomou hoje o julgamento em plenário virtual sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A repórter Janaína Camelo chega agora com as informações. Mais ministros se manifestaram. Como é que está essa análise? Janaína, bem-vinda. Bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Bom trabalho para você também. Olha só, agora à noite tivemos mais 2 votos aí nesse julgamento. Um voto divergindo do relator, no caso o ministro André Mendonça ali, pelo recurso, aceitando o recurso da defesa de Collor, e um voto acompanhando o relator, o ministro Alexandre de Moraes ali. Então já tem um placar aí, Thiago, de 7-1, 7 ali, para validar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pediu mandado de prisão contra Collor, entendendo que estão esgotados todos os recursos aí contra a condenação, a decisão do STF de 2023, que condenou o ex-presidente aos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, em um esquema ali envolvendo a então BR Distribuidora na época, então o TC Engenharia na Lava Jato. Então já há maioria, né, Thiago? Já são 7 votos, já há uma maioria ali decidindo dessa forma. Só quem não está votando é o ministro Cristiano Zanin, tá? Porque em todos os processos da Lava Jato, ele tem se posicionado dessa forma, ele tem se declarado impedido porque ele atuou como advogado em alguns casos da Lava Jato, como por exemplo do ex-presidente Lula. Bom, o ex-presidente Collor tem 75 anos de idade, ele está preso numa ala especial do presídio ali masculino, da penitenciária masculina Baldomero Cavalcante de Oliveira, que fica em Maceió. A defesa dele já pediu a prisão domiciliar, né, alegando ali que ele tem uma idade avançada e que ele tem doenças crônicas, como, por exemplo, doença de Parkinson, apneia do sono grave, também que é bipolar. Só lembrando que na audiência de custódia, antes de ser levado para o presídio, Collor negou ali que usa medicamento contínuo ou que tem alguma doença grave. Enfim, hoje, Thiago, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que a defesa de Collor junte ali nos autos todas as comprovações de que ele tem essas doenças, né? Exames médicos, todos os exames prontuários, enfim. Em um dos atestados que foi adjuntado já ali aos autos, o médico do ex-presidente disse o seguinte, que embora controlada, a doença de Parkinson do ex-presidente é progressiva, pode se agravar sem o uso ali adequado de medicamentos e sem o controle clínico, que a apneia do sono grave, sem tratamento também, é fator de risco para uma insuficiência cardíaca e um derrame. E sobre o transtorno bipolar, o médico do ex-presidente disse que episódios de estresse, de interrupção de medicamentos, privação de sono ameaçam a integridade psíquica do ex-presidente. Então, Thiago, com essas 48 horas, possivelmente na quarta-feira, a gente deve ter uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para saber se ele concede essa prisão domiciliar ao ex-presidente Collor ou não. Thiago. Pois é, estaremos acompanhando Janaína Camelo com o Judiciário em Brasília. Até mais tarde. Vou chamar a Dora Kramer, Cristiano Vilela. Dora, primeiro para você eu vou fazer a seguinte pergunta. Na semana passada a gente entrevistou um criminalista e perguntamos para ele por que a opinião pública acredita que Fernando Collor de Mello não vai ficar preso muito tempo. Mas tem também toda essa história da questão de saúde. Pode até ser verdade, mas muitas vezes isso é usado para se conseguir a prisão domiciliar, né? Pois é, mas se os advogados conseguirem provar, e claro que não haveria médicos para que se prestassem, acho eu, que se prestassem a falsificar qualquer tipo de atestado, aí tudo ok. Agora, o que chama atenção, e esses dias todos, todo mundo tem pontuado, todos os repórteres têm pontuado isso, que aquela declaração do Fernando Collor na audiência de custódia contestando os advogados, dizendo que não tomava remédio, que não tem nada, nenhuma morbidade. Agora, isso é Fernando Collor sendo Fernando Collor, né? Aquela pessoa que o tempo todo, e principalmente na presidência, fazia questão de demonstrar jovialidade, vigor. Esse é o Fernando Collor. E ali me pareceu que, não desconfiando, porque aí ficou essa dúvida sobre se ele tem ou se ele não tem realmente essas doenças. Mas ali, o que ele quis dizer, e a gente via como ele sorria na audiência de custódia, é aquele Fernando Collor sempre se mostrando majestático. Mas eu acho que, no fim, ao fim e ao cabo, essa manifestação dele vai valer muito menos do que a comprovação que os advogados conseguirem colocar. E aí
vamos ver se o ministro realmente leva em conta essas alegações para dar a prisão domiciliar. De qualquer maneira, prisão domiciliar ou prisão na cela, claro que a prisão domiciliar é melhor, mas é uma privação de liberdade que não é boa para ninguém. Ô Vilela, aí rapidamente seu olhar, claro, do lado jurídico, né? Ele consegue, não consegue, esse ponto que a Dora falou é interessante, né? Ele até contestando os próprios advogados em relação à questão de saúde, né? Pois é, Thiago, muitas vezes acontece, viu? Numa situação como essa, você tem o réu, o acusado, muitas vezes nervoso, dentro de uma situação política, quer criar uma imagem. A Dora colocou muito bem essa característica de Collor no sentido da jovialidade. Você vê que Fernando Collor, inclusive, errou a idade do filho também. Teve alguns momentos ali que denotam que não foi uma situação normal. E esse tipo de coisa acontece bastante. Por isso que o que importa é o preto no branco. Se tiver realmente a juntada desse material comprobatório, aí sim, naquele primeiro momento, foi juntado um atestado assinado por um dos maiores neurologistas do país, uma figura renomada em relação ao qual não paira nenhuma dúvida com relação à autenticidade de um laudo preparado por esse profissional. Então, agora uma vez, trazendo elementos que comprovem isso, eu não tenho dúvida que a tendência é que ele acabe cumprindo, pelo menos parcialmente, agora durante esse período inicial, a sua pena na sua residência.